Boa tarde, professores, tudo bem? Hoje a gente está de volta para a apresentação do caso clínico 2 e a gente vai começar com a apresentação do paciente. A paciente é do sexo feminino, possui 72 anos durante o período do exame, sua altura é de 1,56 m e seu peso de 58 kg. Assim, sua IMC é de 23,83, considerado normal. A paciente está aposentada, possui uma grande família e passa a maior parte do tempo com eles. Não pratica exercícios físicos regularmente. A paciente possuía 4 vértebras lombares e uma vértebra de transição lombosacra, VT, com megapófises transversas parcialmente fusionadas ao sacro e um pequeno disco rudimentar, separando seu corpo do de S1, ou seja, teve aumento no processo transverso da vértebra. Agora para a história da lesão. A paciente, em 2016, começou a sentir a perna direita dormente, além de perder muitos de seus movimentos. Ela foi levada ao hospital, onde fez exames de raio-x e posteriormente realizou uma cirurgia caracterizada por artrose intersomática posterior de L2, L3 e L4, utilizando de parafusos e hastes transpendiculares metálicos e de cilindros de fusão intersomático entre essas vértebras. A cirurgia de artrose intersomática consiste em inserir um dispositivo metálico entre as vértebras a fim de substituir o disco intervertebral. Além disso, durante a cirurgia foi realizada uma laminectomia da L3 e bilateral parcialmente de L2 e L4, o qual removem por completo ou parcialmente a lâmina da vértebra. Foi posto material de enxertia óssea junto às hastes metálicas de L2 e L4, que consiste em retirar um pedaço do tecido de um lugar do corpo e inserir na região necessitada. Dentre outras complicações observadas no laudo, na parte escrita do trabalho. Também, teve bastante coisa para falar, mas iria ficar muito longo. Posteriormente, o paciente fez outros exames de raio-x, onde é possível ver pregos e hastes. E agora, a descrição anatômica. A coluna lombosacra é formada pelo conjunto das vértebras lombares com as sacrais, sendo elas L1 até S5. Ela está conectada com a coluna torácica, com o cóccix e com o osso do quadril. As vértebras lombares são de L1 a L5. Entre os acidentes ósseos de cada vértebra é possível citar o corpo vertebral, pendículo do arco ventral, forame vertebral, onde passa a medula espinhal, processo transverso, processo articular superior ou inferior, processo manular, a face articular superior e inferior, o processo acessório, o processo espinhoso, a lâmina do arco vertebral e a face intervertebral. Entre cada vértebra existe o disco vertebral, nomeado segundo as vértebras superiores e inferiores. Sua consistência cartilaginosa tem a função de amortecer o atrito e proteger o impacto entre duas vértebras que poderão danificá-las. As vértebras se articulam por meio da face articular superior com a face articular inferior e por meio dos discos intervertebrais com o corpo da vértebra. Vale notar que as vértebras lombares não possuem forame transverso. Dentes ossos do sacro são a base do sacro, o promontório, a asa do sacro, a face auricular, a tuberosidade sacral, a crista sacral, lateral, medial, mediana, o processo articular, a face articular, o canal sacral, os forames sacrais anteriores e posteriores, o corno sacral, o hiato sacral e a ápice do sacro. Ele se articula com L5 por meio da face articular, ou cóccix, por meio do ápice do sacro, e também se articula com o osso do quadril pela face auricular. E os ligamentos da coluna lombosacra. Sobre os ligamentos, estão presentes o ligamento longitudinal anterior, que conecta a face anterior do corpo da vértebra occipital até o sacro, o ligamento longitudinal posterior, que conecta a face posterior dos corpos das vértebras, desde o atlas até o sacro, passando internamente ao forame vertebral, e o ligamento supraespinal, que se conecta nas pontas dos processos se conecta na ponta dos processos espinhosos das vértebras. Os ligamentos intertransversários, que se conectam bilateralmente em cada vértebra até a L5 nos processos transversos. Diferente dos outros ligamentos, esse não é contínuo. Ele começa na parte inferior do processo transverso de uma vértebra e termina na parte superior do processo transverso de outra vértebra. Outros ligamentos que partem de vértebra a vértebra são os ligamentos amarelos, conectado na linha superior da lâmina do arco vertebral à sua linha inferior de outra vértebra, ou seja, passa pela parte posterior do forame vertebral, e os ligamentos interespinais, que se conectam na parte inferior do processo espinhoso e em sua parte superior de outra vértebra.
Aqui no vídeo eu esqueci de colocar o que cada uma é o que, então acho que eu vou colocar depois, talvez na edição final vai aparecer. E agora em relação aos ligamentos do sacro, que estão presentes os ligamentos sacro-espinhal, que se liga ao sacro e ao tubérculo púbico, a sacrotuberal, que conecta o sacro ao ramo isquio, os ligamentos sacroiliacos, anterior, posterior e interósseo, que liga o sacro à espinha ilíaca posterior-superior e espinha ilíaca posterior-inferior. E os ligamentos sacrocógenos, anterior, posterior e lateral, que ligam o sacro com o cóccix. Em relação à inervação da coluna lombosacra, existem dois grupos que podem ser divididos: os nervos do plexo lombar e os nervos do plexo sacral. Os nervos do plexo lombar são o nervo ilho hipogástrico, de T12 a L1, responsável por inervar os músculos oblíquo interno e transverso do abdômen, além de fornecer sensibilidade à pele na região glúteo lateral e na região suprapúbica. O nervo genitofemoral, de L1, responsável Eu não coloquei a função disso. O nervo genitofemoral, de L1 e L2, onde o ramo genital é responsável pelo músculo cremaster e pela sensibilidade da pele do escroto ou dos grandes lábios, enquanto que o ramo femoral dá sensibilidade para a parte superior da coxa anterior. O nervo ilioinguinal, de L1, responsável parcialmente pelos músculos oblíquo interno e transverso do abdômen, além de fornecer sensibilidade à pele da raiz do pênis, escroto ou dos grandes lábios, e parte superior da coxa medial. O nervo cutâneo femoral, de L2 e L3, responsável pela sensibilidade da pele das partes anteriores e laterais, desde a coxa até o joelho. O nervo femoral, de L2 e L4, passando pelo trígono femoral, responsável pela movimentação dos músculos, pessoas, pectíneo, sartório, quadríceps femoral, além da inervação da pele da parte anterior da coxa. E o nervo obturatório, de L2 e L4, que passa pelo forame obturatório responsável pelos músculos adutores longos, curto e magno, obturador externo, peptíneo e grácil. Já os nervos do plexo sacral, a gente tem nervo ciático, de L4 a S3, inervando a maioria dos músculos da coxa, exceto quadríceps, todos os músculos da perna e do pé, além de fornecer sensibilidade à pele da maior parte da perna e do pé. Divide-se nos dois nervos, do tibial e do fibular comum, a parte posterior da coxa. O nervo tibial é responsável pelos músculos da parte posterior da perna e da planta do pé, e fornece sensibilidade à pele da parte posterior da perna e da planta do pé. O nervo fibular comum é responsável pelos músculos da parte anterior e lateral da perna e do dorso do pé, e fornece sensibilidade à pele da parte anterior e lateral da perna e do dorso do pé. O nervo glúteo superior, de L4 a S1, é responsável pelos músculos glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata. O nervo glúteo inferior, de L5 a S2, inervando o músculo glúteo máximo. O nervo cutâneo femoral posterior, de S1 a S3, fornecendo sensibilidade à pele na parte posterior da coxa e da perna e da região perineal. O nervo pudendo, de S2 a S4, inervando os músculos do parímio, incluindo os esfíncteres, uretral e anal externos à pele da área genital e do períneo. Os nervos para o músculo piriforme, de S2 a S1, que inervam o músculo piriforme. O nervo para os músculos obturador interno e gêmeo superior, de L5 a S2, responsáveis pelos músculos obturador interno e gêmeo superior. E os nervos para o músculo quadrado femoral e gêmeo inferior, de L4 a S1, que inervam os músculos quadrado femoral e gêmeo inferior. Agora para a anatomia de superfície. Não sei se ficou bem para ver, não sei se ficou bom para ver ali na minha foto, mas dá para ver um pouco do processo espinhoso de algumas das minhas vértebras. Então eu acredito que dá para ver na imagem, na parte mais inferior, a L1 e a L2. Mas dá para perceber que é uma região bem complicada de analisar superficialmente assim. Então, novamente, eu peguei o raio-x para analisar, que dá para ver ali o corpo da vértebra, de L1 até L5, em vermelho. Em roxo, o pendículo do arco vertebral. Em laranja, o processo articular superior. Em verde, o processo mamilar. Em vermelho, novamente, o processo transverso, na área delimitada. E em laranja, novamente, a face articular inferior.
E do lado direito a gente tem uma foto não editada, para um grau de comparação. E agora as alterações funcionais. No período anterior à cirurgia, a paciente relatava que sua perna direita estava dormente, além de não possuir movimento, ou seja, perdeu completamente a força do membro e não era capaz de se sentir muito bem. Após a cirurgia, a paciente se recuperou rapidamente e completamente. Foi um sucesso. Bom, então esse foi o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Gostei bastante de fazer isso também. E acho que no próximo semestre a gente vai ter outros casos clínicos para analisar. Até mais.